Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Irmão, que presença do Espírito Santo, que presença do Senhor, né? Gloriosa. O pastor Edmar falava que Deus vai fazer loucuras hoje. Eu creio. E se a gente tiver um coração receptivo, Deus vai fazer sim. Então, durante a ministração, na verdade, desde o momento em que você entrou até aqui, eu quero te orientar a ficar atento. Já era para estar atento, já estava, mas continue atento à palavra. Nós temos trazido algumas palavras de 2025 para cá, direcionando a igreja, né? Orientando a igreja, palavras proféticas, para que você tenha um ano de 2025 firmado no Senhor, para que Deus abra os nossos olhos com relação àquilo que Ele tem para nós. Pode zerar o cronômetro para mim não me perder, por favor? Já está em uma hora, 1 minuto? Tá bom então. Não vai gravar, eu posso começar? Amém. Glória a Deus. Quem abriu a Bíblia diz amém. Então o texto de Josué, só para dar um paninho de fundo aqui, esse momento em que nós vamos ler é o momento em que o povo hebreu que peregrinou, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eles chegam à margem do Rio Jordão, e atravessando o Rio Jordão ali era Canaã, a terra prometida, que o Senhor prometeu àquele povo, a terra que emana leite e mel. Então eles estão ali à margem do Rio Jordão, Moisés acaba de morrer e Josué assume a liderança daquele povo. Então Deus ali se comunica com Josué, às margens do Rio Jordão, e ele fala assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será do vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Então, o povo está ali às margens do Rio Jordão. Moisés morreu e Josué vai assumir ali a liderança desse povo. E esse momento da Bíblia, ela mostra o encerramento de um ciclo para esse povo e o início de um novo ciclo. E para a gente entender melhor esse processo até chegar aqui, às margens do Rio Jordão, a gente precisa entender o que esse povo passou antes. Então, eu quero dar um pano de fundo, uma introdução para você compreender o que esse povo passou antes de chegar a esse ponto aqui. As margens do Rio Jordão para alcançar a terra prometida que o Senhor nos tinha dado. Então, a importância desse momento na vida de cada um dos envolvidos, nós precisamos relembrar o que eles passaram. O povo hebreu, como você sabe, era um povo que viveu cativo na escravidão, no deserto, há anos atrás, antes de acontecer esse momento aqui, 40 anos, pouco mais de 40 anos, estavam escravos no Egito, debaixo da mão do faraó, sendo subjugados, maltratados, debaixo de um trabalho escravo. Tamanho era a dificuldade que eles passavam, que a Bíblia relata que Deus ouve o gemido daquele povo, o clamor daquele povo, e decide levantar um libertador. Esse libertador é Moisés. E nesse período em que Deus levanta Moisés como libertador, eles criam ali um vínculo, uma intimidade, é claro, e eles puderam assistir os sinais e maravilhas que Deus opera através da vida de Moisés. Eles puderam ver as pragas do Egito, eles puderam ver o mar vermelho se abrir. E foi um tempo de milagres poderosos que Deus fez através da vida de Moisés. Então, aquele povo que estava ali, às margens do Rio Jordão, 40 anos antes, ou pouco mais de 40 anos antes, vivenciou isso. Escravidão,
a libertação através de Moisés, o vínculo ali com aquele líder, que era Moisés. Mas enfim, eles foram libertos da escravidão, depois de vivenciar tudo aquilo, os poderes, os sinais e maravilhas, eles são libertos da escravidão do Egito. E agora eles passam a peregrinar no deserto ali por 40 anos. Na verdade, o intuito do Senhor era que eles saíssem da escravidão e seguissem rumo à terra prometida, mas aquele povo murmurou tanto, reclamou tanto durante esse trajeto que o Senhor os deixa ou condena a passarem 40 anos no deserto. E ali no deserto eu creio que ali se estreitou ainda mais os laços, viveram experiências grandiosas. E nesse período eles já tinham uma grande afinidade com Moisés, como eu falei. E então chega o grande momento. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, chegam até as margens do Rio Jordão para receber a tão preciosa terra prometida. E nós estamos falando ali, irmãos, de duas gerações. Uma geração que viveu tudo isso, que caminhou no deserto, que viu os sinais e maravilhas que o Senhor fez no passado, quando estavam no Egito, e uma outra geração que nasceu e cresceu no deserto, e apenas viu e ouviu falar desse Senhor. E nós estamos num ciclo como igreja também, completamos agora 16 anos, não é isso? De ministério, e vivemos algo parecido. Temos uma geração aqui que está desde o início. Quem está desde o início? Uma pequena geração aí que está desde o início, viveu grandes coisas, quantos encontros poderosos, não que nós não tenhamos hoje, mas chegamos a fazer encontro aí com mais de 100 pessoas, algo poderoso, quantas lutas e batalhas, quantas vezes o Senhor se moveu de maneira poderosa e nós pudemos viver isso. Em contrapartida, durante esses 16 anos, uma nova geração foi chegando, também vivendo suas experiências poderosas, mas também sedento para viver mais. E nós também nos encontramos como igreja às margens do Rio Jordão, prestes a acessar a terra prometida que o Senhor tem para nós. Porque nos enganamos quando a gente pensa que é o ponto final, que cessou. Apesar de várias experiências poderosas, Deus ainda tem mais. E o desafio de Josué aqui é exatamente isso, porque pense, Moisés agora morreu, uma nova liderança se levanta e essa liderança tem que motivar esse povo, essas duas gerações que passaram por experiências diferentes, motivá-los a atravessar o Rio Jordão até a terra prometida. E como eu falei, essa é uma palavra profética, temos trazido palavras proféticas. 2025 para nós não é o final. 2025 para nós não é o tempo de pararmos. É o tempo de avançarmos, alavancarmos. Então, não só como igreja, ministerialmente, mas também na sua vida pessoal. Talvez você esteja ali num marasmo, num período confortável, mas quem disse que é o fim? Não, Deus quer nos alavancar. A vida cristã ela é sempre em ascensão. E aqui esse povo, agora às margens do rio, prestes a chegar até Canaã. E qual que é a primeira lição que eu aprendo? E eu vou pontuar algumas situações que aconteceram dentro dessa narrativa bíblica, para nós aprendermos como igreja. Qual que é a primeira coisa que eu aprendo? E que eu tenho que saber lidar? É a morte de Moisés. Moisés morreu. Como eu disse, aquele povo caminhou com Moisés, peregrinou com Moisés, era um grande líder. E a expectativa daquele povo era que ele também fosse até Canaã, atravessasse, afinal ele passou por todas as situações junto com aquele povo. Mas Moisés morreu. E agora, como lidar com tudo isso? Moisés, ele simboliza o passado na nossa vida. A morte de Moisés, ela simboliza o passado e muitas pessoas, elas têm dificuldade em abandonar o passado e viver o novo de Deus.
Quantas pessoas importantes nesse ciclo que nós vivemos como igreja, ou na sua vida pessoal, quantas pessoas importantes já passaram pelas nossas vidas, pela sua vida, e marcaram, e hoje talvez não estão mais aqui, ou nós trilhamos caminhos diferentes, no seu trabalho, nos seus estudos, em todas as áreas. Como nós temos dificuldade em entender que chega um dado momento, nós temos que fazer escolhas e trilhar caminhos diferentes. Moisés morreu, Moisés ficou. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Com novas lideranças, com novos ciclos. Porque Deus às vezes levanta novas pessoas para que a gente atravesse o Rio Jordão e vá até Canaã. Pessoas importantes, coisas importantes, experiências que nós vivemos, como eu falava aqui, como igreja vivemos experiências fantásticas. Mas nós não podemos nos apegar apenas ao passado e nos prender e achar que é aquilo que vai ficar marcado para a nossa trajetória e morrermos no deserto. E as experiências, às vezes, elas são boas, mas elas também podem ser experiências ruins nas nossas vidas. Tem gente querendo levar Moisés para Canaã. Irmãos, Deus deixou Moisés no deserto, ele morreu no deserto. Deus tem uma promessa para que você atravesse, para que você vá a um novo ciclo, e você está tentando se agarrar às mãos de Moisés e levar alguém que já morreu, está no deserto, para atravessar e ir a Canaã com você. Moisés ficou no deserto. Sabe, tem muito crente saudosista. Às vezes, eu falando aqui dos encontros, como eu falei, eu também tenho cerca de 11 anos. Eu sempre erro a data, mas minha esposa falou, 11 anos. 11 anos dentro da comunidade Teleios. Então, eu também assisti, tive várias experiências, vivenciei grandes coisas, mas eu entendo que o meu coração ele sempre tem que estar aberto para o novo. Às vezes o pastor chega com um projeto grandioso, uma ideia nova, que o pastor é visionário, né? Ele é águia, então ele voa, ele enxerga às vezes coisas que nós não enxergamos, e ele vem com projetos assim que parecem, meu Deus, que absurdo, e empolgado, compartilhando, irmãos, olha, vamos participar do evento lá fora, olha, vai ter tal evento, olha, vamos agregar pessoas para ir até tal lugar e vamos ganhar mais vidas, vamos aumentar os números, não por conta de números somente, mas por conta de vidas. Aí tem sempre aquele irmão que fala, nossa, como era bom os encontros de antigamente, de 3 dias, na chácara. Irmão, era excelente, era bom, mas nós precisamos olhar para frente, a novos ares, a novos projetos. Olha, vamos trabalhar nas células para modificar alguma coisa, porque nós precisamos compreender que os tempos têm mudado. Ai, como era bom aquele líder antigo, aquele discipulador. Então, joga um balde de água fria em cima dos novos projetos, porque não conseguiu abandonar Moisés, que ficou no deserto. Isso é perigoso, porque não se entra em Canaã com pensamentos de escravidão e de deserto. A pastora, às vezes, chegar com projetos com relação às crianças. Criança é igual, esse cacho de uva, assim, vai nascendo, aparece um monte, e glória a Deus por isso. E nós precisamos agregar mais e fazer um trabalho mais intenso. E quando ela vem toda empolgada a compartilhar algo, aí tem sempre aquela irmã, ou aquele irmão, ai não vai dar certo. Deus está nos direcionando a Canaã, e há pessoas que continuam olhando para o deserto. Você não vai avançar, atravessar o rio, enquanto permanecer com o pensamento no deserto, apegado a Moisés. Em contrapartida, pessoas também machucadas no nosso relacionamento, seja ele como igreja, seja ele no seu relacionamento pessoal, irmão, você vai se machucar, isso é fato. Nós lidamos com pessoas, então você vai se magoar, você vai se frustrar. Às vezes num casamento, pessoas que sofreram feridas num relacionamento, num casamento. E Deus tem em Canaã para essa pessoa também, tem a terra prometida, tem ali a tampa da panela, tem novos relacionamentos, mas ela se machucou tanto a tal ponto que ela não se abre mais para relacionamentos. Ela permanece no deserto ali, porque ela entende que ali é o lugar dela, porque não se abre mais para o novo, não consegue ter perspectiva.
Em 2025 eu quero profetizar na sua vida que Deus vai te tirar do deserto e vai abrir a sua visão hoje, em nome de Jesus, para você atravessar o Rio Jordão e passar e chegar até Canaã, sua terra prometida. Quem crê diz amém. Você vai perceber que é interessante, né? Já parou para pensar por que Deus ele não colocou os olhos nas nossas costas ou na nuca? E é interessante a postura de quando você está andando para frente, assim, ó. Você está andando para frente, quando alguém te chama lá atrás, qual que é a sua primeira atitude? Qual que é a primeira atitude? Olhar? Você para. Quando você está andando para frente, alguém te chama lá atrás, você para e você olha para trás. Irmãos, enquanto você parar para olhar, enquanto você olhar para trás, você vai estar parado. Toda vez que você ficar se apegando ao passado, você vai olhar, você vai ter que parar. Você não vai conseguir prosseguir enquanto você olhar para trás. Toda vez que você olha para trás, é sinal que você está parado. E se você vive a sua vida olhando para trás, é um sinal que você já está parado há muito tempo. E o perigo é aonde você está parado. E um outro aspecto importante é que a gente precisa entender que há momentos que Deus vai tirar alguém da nossa vida, sim, do nosso ciclo, para que a gente avance, para que a gente seja protagonista, assim como fez com Moisés. Nós podemos ver, eu poderia dar inúmeros exemplos, mas Ló e Abraão, chegou um dado momento que Abraão ele tinha que assumir a responsabilidade, ele tinha que caminhar, e Ló sai de cena. Elias e Eliseu, Elias era aquele que conduzia, Eliseu acompanhava, em um dado momento, era o momento de Eliseu ser protagonista. E Elias sobe aos céus. Irmãos, o que seria de nós se Jesus tivesse ficado até hoje? Os discípulos estariam numa rodinha em volta, assistindo os milagres de Jesus, mas até para isso houve um momento correto para Jesus estar. Jesus subiu e aí sim os discípulos entenderam que através da vida deles, sinais e maravilhas, prodígios seriam feitos. Eles seriam os protagonistas. Então há momentos, irmão, que Moisés vai sair da sua vida. Por quê? Porque houve um propósito até que, como o pastor ministrou, até que, o propósito de Moisés era até que, mas depois passou, acabou. E nós precisamos ter esse discernimento. Olha o que fala lá em Isaías 43, 18, 19. O Senhor fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, está lá em Isaías 43. Sabe, irmãos, às vezes você vai à sua célula, você frequenta a sua célula, você que é líder, e não falo só o líder, todos que estão engajados, você está ali com um grupo bom, e a célula flui e tudo mais, mas é isso. É um grupo bom, onde tem vida de Deus e a célula flui. Mas Canaã não é isso. Isso também tinha no deserto. Canaã é alguém que continua caminhando, prosseguindo para o alvo. E às vezes a gente aceita e é passivo a isso. Deus não vai deitar vinho novo em odre velho, se não houver essa mudança de mentalidade. Deus não vai derramar algo novo se nós tivermos o pensamento antigo. Ou seja, tem que haver uma indignação. Na sua vida também tem que haver uma indignação em não aceitar a passividade. Porque nós estamos falando de Canaã, de avançar. Um outro aspecto de Moisés também que nós temos que aprender é que Moisés ele simboliza a lei. E o que é a lei, irmãos? A lei ela fala de você receber algo pelo seu merecimento próprio. Quando você pega a lei do Antigo Testamento, você vai ver. As bênçãos do Senhor vinham através de tudo que você cumpria, de todos os requisitos. Ah, se eu for bom, Deus vai me abençoar. Se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Se eu fizer... A lei era baseada nisso, essa é a lei. Mas agora, Canaã não tem nada a ver com a lei. Por quê? Porque
O povo hebreu, eles não fizeram nada para merecer Canaã. O povo hebreu estava sendo colocado em Canaã, recebendo Canaã, porque Deus é bom. Deus foi bom com eles, então não tinha a ver com o merecimento deles. E Moisés representa a lei, o merecimento. Então por isso que Moisés conduziu aquele povo apenas até aquele momento. Moisés, ele não pode entrar e nem nos fazer entrar em Canaã, porque ele representa a lei. A lei, ela pode nos tirar do Egito. Ela pode nos tirar da escravidão. Lembra que eu comecei falando de todo o processo que eles passavam? A lei tirou eles do Egito, da escravidão. Mostrou para eles quem realmente eles eram. A lei nos mostra o quão pecadores nós somos. O quão falhos nós somos. O quanto nós não merecemos. Então, por isso é impossível você receber algo na graça dependendo da lei. Porque sempre você vai dizer, não, eu preciso merecer. Então você não vai conseguir acessar a terra prometida caminhando com Moisés. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, deixa Moisés no deserto e segue para Canaã. Então, como eu disse, a lei fala de merecimento e Canaã não. Canaã fala da graça do Senhor. Em Deuteronômio 3, 25, 27, é interessante que você vai ver que já estava determinado pelo Senhor que Moisés não entraria em Canaã. Ele não acessaria a terra prometida. Então, se ele não acessaria a terra prometida, ele não pode levar ninguém à terra prometida. O processo dele, perdi a palavra. Não é obrigação, perdi a palavra, esqueci. Mas a função de Moisés era levar esse povo até aquele lugar. Olha o que acontece em Deuteronômio 3, 25. Moisés chega diante do Senhor e fala assim, deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Moisés falando para o povo o que aconteceu. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Já estava determinado, Moisés não atravessaria o Jordão. E como eu disse, tem gente querendo agarrar o braço de Moisés e levar ele junto, para algo que Deus prometeu para ele, para você. Então, irmão, larga Moisés, já cumpriu o propósito, já foi bênção na sua vida. Larga as circunstâncias que machucaram você no passado. Deixa as situações no deserto e atravessa e vai para Canaã. Você sabe que o que aconteceu com Moisés foi um momento em que Deus fala para ele falar a rocha, mas ele bate na rocha. E ali ele passa a imagem de um Deus tirano para o povo. Você não pode entrar em Canaã enquanto não tiver a revelação do que é de que você é um filho amado e não um escravo de um Senhor severo. Você nunca vai conseguir receber algo bom quando você olha para si mesmo. Vou dar um exemplo. Imagine que o Jefferson, ele olha para o Mateus. O Mateus é um cara muito ruim. Não é o caso, tá, irmãos? Mas o Jefferson olha para o Mateus e fala assim, olha, e o Jefferson é um cara muito bom. Mas o Mateus não sabe que o Jefferson é muito bom e generoso. E o Jefferson olha para o Mateus e fala assim, Mateus, eu vou te dar um carro. O Mateus, que não sabe quão generoso o Jefferson é, ele não vai acreditar. Por quê? Porque ele vai falar, além dele não saber que o Jefferson é generoso, ele sabe o quão ruim ele é. Então ele vai pensar assim, o que de bom eu tenho para esse cara que eu nem, vamos dizer que não se conhecesse, me dá algo. Se eu sou tão ruim assim. É isso que é a graça do Senhor. É quando você entende que você é muito ruim. Mas aí Ele vai te dar uma promessa e fala assim, eu vou te dar Canaã, você vai sair desse deserto, você vai sair dessa situação que você está vivendo. E aí você olha para Ele e fala assim, eu sou muito ruim. Mas o Senhor é muito extravagantemente bom e generoso. Então você crê nessa promessa,
E aí você só vai buscar, você só atravessa o rio. Mas agora, quando você não tem essa compreensão, você tem apenas a compreensão de quanto você é ruim, mas não compreende o quanto Deus é bom, não tem como ter acesso àquilo que Ele tem para nos dar. Não tem como alcançar Canaã, atravessar o rio, se você não olhar quem está dando a promessa, o quanto Ele é bom e generoso. Um outro aspecto do deserto, ou da graça e da lei, é que na lei, vulgo deserto, nós temos suprimento. Agora na graça, vulgo Canaã, nós temos prosperidade e abundância. Quando o povo estava no deserto, irmãos, e eu quero que você se atente muito agora, não que você já não estava atento, mas preste mais atenção. Quando o povo estava no deserto, o deserto é lugar que tem suprimento. Tem muita gente que fala, eu estou passando pelo deserto, eu não tenho nada. Não, então você não está passando pelo deserto, já está no buraco mesmo. Porque o deserto, ele tem suprimento. Quando o povo caminhou e peregrinou pelo deserto por 40 anos, irmão, dá uma olhada o que tinha no deserto. No deserto tinha maná. Eles acordavam de manhã, tinha maná, o alimento. No deserto tinha água fresca. A água saía da rocha. No deserto tinha carne, codornizes. A carne caía do céu, veja só. Imagina, irmãos, que glória. Estamos andando, cai uma picanha do céu. Ai, que vontade de comer uma picanha, cai do céu. Lá estava esse ponto, a ponto deles comerem carne e sair pelo nariz de tanto que estavam comendo carne. Então no deserto tinha carne, no deserto tinha nuvem, a nuvem acompanhava o povo. Estava muito calor, estou com muito calor. Vinha a nuvem e acompanhava para proteger do sol. Agora está muito frio, na noite está muito frio. Tinha a coluna de fogo que os mantém aquecidos. Eles tinham a companhia dos outros irmãos, dos outros israelitas. Tudo isso no deserto. Então não faltava. E o povo parecia que se acomodou com aquilo. Porque imagina, irmão, não está faltando nada. Mas só que é importante você entender que o suprimento era apenas para dia após dia. Não era algo que sobejava. Aliás, não podia se pegar daquilo que sobejava. O suprimento era dia após dia. Isso é deserto. Então toma cuidado. Às vezes você está numa situação que dia após dia você tem. Não lhe falta. Todo dia você tem aquilo. Todo dia você tem. Mas isso não quer dizer que você está vivendo a prosperidade do Senhor. Em qualquer área da sua vida. Eu não estou falando só financeiramente, não. Agora, qual é a diferença de Canaã? Canaã é abundante. Em Canaã você tem para você tem para emprestar, você tem para dar, você tem para abençoar, vai sobejar, vai transbordar a abundante graça do Senhor. Isso é Canaã. Deserto é provisão para aquele momento. Canaã é abastecimento para você emprestar, para você dar. Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que 2025 vai ser ano de sobrejar, ano de você emprestar, ano de você dar, ano de não lhe faltar nada, ano de você chegar diante do irmão e falar assim, eu quero te abençoar com um valor X, ano de você chegar diante dos envelopes de dízimo e falar assim, eu quero dar mais ainda do que aquilo que é 10%, eu quero dar mais do que aquilo que o Senhor me pede. Estou assustado, irmãos. Amém? Amém. Isso é promessa de Deus para nós, é Canaã. Então o deserto, irmão, é muito sutil. Nós precisamos tomar cuidado. E aquele povo se acostumou com o deserto. Se acostumou com aquela vida, exemplo. Às vezes o irmão tem um carro, se for esse seu caso, não fica bravo não, irmão. Às vezes o irmão tem um carro lá, ele fala, estou bem, está tudo bem. Deus tem provido. Aí ele vai pegar o carro dele e liga lá e não funciona. Ele fala, não, o carro é bom, é só dar uma empurradinha. Aí vai, empurra o carro e tal, e segue. Ele fala, Deus tem provido. O irmão está com um salário mediano ali que não muda, não sai mais daquilo. E ele fala, Deus é comigo. Irmão, Deus está sendo com você, mas só que Ele está mostrando para você, olha, prossegue para o alvo, sai dessa situação, vai para Canaã.
A gente tem aquele ditado, né, que falam, o pouco com Deus é muito. E o pessoal romantiza esse ditado, assim como, o pouco com Deus é muito. Irmão, isso é verdade? Talvez seja uma meia verdade. Só que acontece que nosso Deus não é um Deus de pouco. E às vezes a gente está vivendo no pouco e falando que com Deus é muito. E Deus está olhando lá de cima para nós e falando, mas quem falou que eu desejei isso para você somente? Quem falou que o meu anseio é que você viva somente no pouco? Quem falou que o meu anseio não é que você continue a andar e para de olhar para trás e prossiga rumo a Canaã, a terra prometida que eu tenho para você? Às vezes tem pessoas ministerialmente que estão vivendo no deserto há muitos anos, apegado a experiências do passado, a lideranças do passado, a pessoas do passado. E Deus está apontando, olha, eis aqui Canaã, atravessa o Rio Jordão, passa, vai viver novas experiências. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, quem vive apenas de boas lembranças do passado, nunca vai ter novas histórias para contar. Se você quer viver só de experiências do passado, que histórias novas, boas você vai contar? Que novas circunstâncias você vai falar para os seus filhos ou para a geração que vem chegando? Nós precisamos quebrar isso em nós. Você sabe que é interessante? Eu lendo o texto, né, eu tive que ir lá em Números e estava meditando sobre tudo que Deus fez com esse povo nesse período. Quando você olha o deserto, irmãos, todas as bases possíveis ali, importantes, Deus colocou no deserto. Foi no deserto que Deus colocou. Vou dar um exemplo. As leis civis, Deus colocou no deserto, instituiu no deserto. As leis religiosas, morais, a maneira de cultuar, o tabernáculo, a tenda, as leis sanitárias, tudo Deus instituiu ali. Os levitas, foi instituído no deserto. Irmão, para que sair do deserto? Dava para cultuar, dava para comer, Deus cuidava, Deus abençoava, Deus dava provisão, tinha relacionamento. Para que sair? Nossa célula está tão boa. Tem um irmãozinho que traz o lanche. Para que, irmão? Vamos ficar aqui, dá para cultuar aqui mesmo, o anfitrião é bom. Para quê? Deus instituiu lá, mas não era lá que era para ficar. Deus instituiu as leis, mas não era lá que era para ficar. Deus colocou as bases, mas não era lá que era para ficar. E infelizmente teve uma geração que morreu no deserto. Hoje nós temos uma base sólida como igreja, tem uma cadeira confortável, nós temos um prédio alugado, nós temos salas confortáveis, nós temos ar-condicionado. Está tudo bom, irmão, para que mexer, para que mudar, para que avançar? Não é para nós permanecermos. Eu não estou falando que nós não estamos no deserto, mas eu estou dizendo que sempre tem uma Canaã para nós alcançarmos. Há mais vida lá fora, há mais pessoas lá fora sedentas pelo Senhor, há mais para nós crescermos. Há uma propriedade que o Senhor separou para nós, que vai ser o nosso prédio, que é a nossa Canaã, e cabe a nós buscarmos e nos apropriarmos dessa verdade, dessa promessa. Então, ainda que Deus coloque bases e no deserto seja confortável, deserto não é lugar para ninguém ficar. Deserto é lugar de cadáver, que é onde Moisés ficou, é onde o povo ficou, não minimizando ou menosprezando Moisés. Não é isso. Mas o deserto é isso que acontece. Agora, um outro ponto também que nós aprendemos é que é preciso se levantar. Deus fala a Josué, levanta-te. Irmão, aquele povo já cansado de andar e peregrinar na zona de conforto. Estava gostosinho ali, estava bonzinho, coluna de fogo, a nuvem, estava tudo bom. Aí Deus fala, levanta-te. O povo hebreu, irmãos, tentou a Deus por 10 vezes. E por isso algumas pessoas daquela geração se tornaram cadáver no deserto. Por quê? Porque murmuravam contra Deus. Toda vez que Deus falava, olha, continua, prossegue, sempre tinha alguém olhando para trás. Tinha gente que tinha saudade da escravidão. Lembra que eu falei que eles passaram por processo, primeiro escravidão, depois deserto? Deixa eu falar para você.
A linha que divide Canaã da escravidão é o deserto. E às vezes quando nós estamos no deserto, nós precisamos fazer escolha. E tem gente que, além de não querer permanecer no deserto, quer fazer pior ainda, quer voltar para a escravidão. Quer as práticas antigas, voltar para o passado, voltar à escravidão de vícios, voltar para da onde Deus o resgatou, da onde Moisés o tirou. E não entende que isso é uma falta de discernimento, de perspectiva futura. Uma falta de compreender o quanto Deus é bondoso e amoroso e quanto Deus tem sempre novidades de vida para nós. Então tem gente querendo voltar para trás. Tem gente que está no deserto e não consegue entender. O rio está aqui, irmão. A pessoa peregrinou por 40 anos. Tem gente que peregrina aí enfim, o rio está aqui, é só atravessar a margem. Tinha um povo lá chato lá que ia ter que dar um fim, mais para frente eu falo. Mas já era promessa do Senhor a terra. E tem gente que olha, esse povo hebreu, eles olhavam para trás e eles tinham saudade da escravidão do deserto, da escravidão do Egito. Então entrar em Canaã exige disposição. E tem momentos da vida, da nossa vida, parece que ultimamente só tem esses momentos, né, de luta. Tem momentos da nossa vida que é batalha, irmão, é luta. Eu cheguei em 2025, né? Final de 2024. Se você tem esse hábito que eu tenho, não tenha, tá? Eu costumo deixar assim, tipo, tem a conta da água e da luz. Eu deixo 2 de água e 2 de luz, aí quando vence lá, eu vou lá e pago as 2 de uma vez. Então eu deixo a luz, a água, a internet, e daí depois vou lá e pago tudo. Quando chegou no final do ano, eu falei, vou pagar. Aí paguei e falei, nossa, glória a Deus, estou entrando no ano de 2025 sem dívida. No dia 31 de dezembro de 2024, sem dívida. Irmão, quando chega dia 1º de janeiro, já chega mais uma de cada. Aí eu falei, meu Deus... E às vezes não, a nossa vida é isso. Tem momentos da nossa vida, eu compartilhava com uma pessoa aqui, que nós nos sentimos como, nós temos que empunhar a espada. E às vezes a gente batalha, a gente batalha, luta, se cansa, paga a dívida, e faz, e corre atrás dos nossos sonhos, e batalha, e paga, enfim. E aí tem momento que você vai sentar e descansar, né? E daí você fala assim, agora eu vou descansar a minha espada também. Irmão, não dá tempo de sentar, já chega uma outra luta. Como diz, eita em cima de vixe, de glória. E aí você tem que pegar a espada, não dá tempo de descansar ela, e você tem que lutar sentado mesmo, às vezes. Porque isso é a vida. Muitas vezes é assim que você se sente. Uma exaustão nos dá também. Mas às vezes chegar em Canaã, às vezes é isso. É você tomar frente daquela situação, é você entender que sim, vão ter batalhas. Sim, vão ter dificuldades e lutas, mas nós estamos prestes a atravessar o rio e chegar a Canaã. Quando a batalha é muito intensa, quando a luta é muito árdua, é porque a vitória também vai ser grande. E o melhor é que Deus já deu a vitória, não é que talvez nós teremos vitória. Não, a palavra diz que Ele já deu a vitória. Eu vou repetir, não é que talvez nós vamos vencer. A palavra diz que Ele já deu vitória. Ele já deu vitória para você em todas as circunstâncias, em todas as áreas, de acordo com a vontade dEle. Se você não está querendo levar Moisés para Canaã também, senão você fica no deserto, cuidado. Amém? Então é preciso ter disposição. E tem gente que quer ir para Canaã, mas não quer lutar, não quer ter disposição. Deus prepara um banquete para você aqui no púlpito. Um banquete, você está morrendo de fome e Ele prepara um banquete para você. E aí você está aí sentado ali onde o Jefferson está, e ele está com muita fome, e o banquete está aqui cheio de comida e guloseimas. Aí tem crente que é assim, e fala assim, nossa, tem um banquete lá, mas está muito longe. Custa muito eu me levantar daqui e ir até lá, comer o que Deus preparou para nós. Você conhece alguém assim? Que ela reclama da vida, ela reclama do deserto, ela reclama da falta, ela reclama do pouco. E Deus está mostrando para ela, eu tenho tudo isso para você. Mas ela não se sente nem na coragem de se levantar e ir lá buscar o que Deus já preparou para ela. Então é preciso ter disposição. Nós precisamos passar o Jordão. Agora, como nós passamos o Jordão?
Sabe, é interessante que a palavra, o nome Josué, existe a raiz da palavra Josué, é a mesma da palavra Jesus. Então, simbolicamente, Josué, ele tipifica um Cristo aqui, tipifica Cristo. É como se Jesus estivesse nos tirando da lei e nos colocando na graça. É Jesus que é a verdadeira graça que vai nos conduzir para Canaã. Então, nesses momentos que você está em batalha, nesses momentos que você desanima, nesses momentos que a sua fé titubeia, para quem você tem que olhar? Para Cristo. É Ele que vai conduzir você, encorajar você, fortalecer você a atravessar esse rio. Porque é incômodo, irmão, imagine. Eu não me lembro os números, mas eram milhões de hebreus ali. Tinha que carregar a arca, tinha que carregar os materiais, tinha um monte de coisa, tinha um monte de criançada, tinha os mais idosos. Imagine atravessar, era muito incômodo, irmão, passar por aquele rio com milhões de hebreus. Então, só tendo fé em Cristo para alcançar Canaã, é crendo. Somente quando Ele assume a liderança da nossa fé, somente quando Cristo toma a frente e assume a liderança da nossa fé, a nossa vida então, nós podemos entrar na terra prometida. E Josué, ele foi um homem que dividiu as águas do Jordão e abriu passagem para Canaã. E isso é a graça de hoje, irmãos, é um divisor de águas. E você precisa decidir em qual lado você vai ficar. Se do lado de lá do rio, onde você já estava, ou se você atravessa, é uma questão de escolha. Você não pode ficar mais em cima do muro. Em Apocalipse 3, 15 e 16, o Senhor Jesus fala, projeta para mim. Ele fala, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio, ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor abomina quem tem falta de posicionamento, quem não é nem lá nem cá. E o pior, irmão, de tudo, e eu quero te dar uma dica, se você é morno e você está no deserto, que Deus te traga a revelação. Quando você é morno, irmão, e você não quer avançar a Canaã, por favor, não segure o irmão que está avançando. Deu para entender? Não segura quem está avançando não, irmão. Você quer ficar no deserto, tá bom ali, tá... Amém, fica, não tem problema. Moisés ficou. Mas não segura quem está andando e caminhando. Não segura aquele que está indo para um lugar ao qual você não quer ir. Isso é um pecado muito sério, porque você está impedindo o crescimento de alguém a quem Deus chamou, a quem Deus deu uma visão, e você quer permanecer num lugar onde não é promessa de Deus. Irmão, e você que percebeu que tem gente segurando você, ó, sacode assim, fala, solta. Como que é a musiquinha? Eu vou para Canaã, eu vou subir. Eu não sou das antigas, irmão. Nem sou bom para dançar. Não. Tem a musiquinha, né? Caminhando eu vou para Canaã. Você viu como eu sou ótimo cantor. Caminhando eu vou para Canaã. Então você canta assim para o irmão. Quando ele segurar, eu vou para Canaã. Se você não vai, fique aí e me deixe ir. Eu mudei a letra, mas é mais ou menos isso. Só... Nova versão Éder. Solta o irmão. Solta. Solta. Uma outra questão, para nós chegarmos a Canaã, é viva na obra consumada. A obra consumada é aquilo que Ele já alcançou por nós. Lembra que eu estava falando da lei? Não é pelo meu merecimento. Olha o que diz em Josué 1. Nós já lemos, mas veja o que o Senhor fala para Josué. Isso é promessa, irmão, e eu quero ser profético aqui na sua vida aí. Se isso é para você, irmão, você agarra assim com uma força. Você agarra e fala assim, eu vou viver isso. Amém? Olha aqui o que o Senhor fala. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Isso é promessa do Senhor.
E o que eles fizeram para alcançar isso? Absolutamente nada. Como eu disse, só tinha um povo meio chato lá, que eles iam precisar dar um jeito. Daí você fala, Éder, mas está sendo incoerente. Se ia ter que lutar, ou se ia ter que sacrifício, mas então não é graça. Irmão, imagine que, vou usar o pastor Edmar de novo, o Jefferson de novo. O Jefferson está dando carro e agora ele está pagando a faculdade dos irmãos. Imagine que o Jefferson, ele fala assim, para o Mateus de novo. Mateus vai estar bem, tá? Tem carro e agora faculdade. Mateus quer fazer uma das faculdades mais caras que tem aí, medicina, e o Jefferson fala, eu vou pagar todas as mensalidades para você. Eu vou pagar a mensalidade, eu vou pagar o material, se você precisar se locomover, eu vou custear, eu vou pagar tudo para você. O Jefferson é bom, ele escolheu. O Mateus já se tornou um médico? Não. E agora o que o Mateus tem que fazer? Irmão, ele tem que pegar o diploma. E como é que ele pega o diploma? Ele tem que estudar, ele tem que se esforçar, ele tem que ir aos cursos. Agora tem crente que se apropria da promessa e cruza o braço e fica esperando. Não, irmão. A promessa é real, a promessa é verdadeira. Canaã existe para nós, sim. Mas precisa ter a disposição. A graça não nos dá direito de cruzar os braços e ficar somente assistindo. Ao contrário, a graça nos faz ainda mais participativos do que a lei. Porque ela vai gerar em nós uma disposição em fazer parte do projeto que Deus tem. Se a banda quiser subir, pode subir. E olha que palavra profética o Senhor tem em Deuteronômio 6, 10, 11. Eu quero que você se aproprie dessa verdade também. Levante suas mãos. Levante sua mão assim. Levante sua mão assim. Deus tem promessa para nós essa manhã. O Senhor fala assim, havendo-se, pois o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades. Te daria cidades, o Senhor vai nos dar cidades. Que tu não edificaste, que nós não edificamos. Casas cheias de tudo o que é bom. Casas que nós não enchemos. Poços abertos, que nós não abrimos. Vinhas de olivais, que nós não plantamos. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Isso é promessa de Deus para nós em 2025. Eu falei que nós estamos com uma palavra profética, com palavras proféticas. Grava isso que o Senhor está trazendo para nós nessa manhã. Lugares que nós vamos experimentar a qual não foi por conta do nosso mérito e nosso esforço, mas por conta da promessa. Oh Deus. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão orando por casa própria há tempos. E você tem buscado tudo quanto é recurso. Mas o Senhor vai abrir as portas de maneira sobrenatural. Porque vai ser através daquilo que você não fez, mas através daquilo que Ele fez. Oh Senhor, há pessoas aqui que não conseguiam se relacionar. Deus tem promessa para você. Deus está tirando cadeias. Eu falava no final do ano, e eu quero reforçar novamente aqui. Quero profetizar sobre a vida de algum aqui. Se for para você, você pega. Tem pessoas que projetaram viagens e tem buscado recursos para viajar. E você planejou, daqui 3 anos, daqui 2. Irmão, presta atenção. Há pessoas viajando para lugares fora do Brasil aqui ainda esse ano. Experimentando o melhor do Senhor, da abundância do Senhor. Quem crê? Levanta sua mão aí, tem coisa para você. Oh Deus. Deus vai abrir prosperidade para pessoas que têm um negócio próprio. Deus vai levar-nos a outro nível, irmãos. É tempo de entrarmos em Canaã. Mas Deus está falando para você assim, para de olhar para trás. Larga Moisés. Tem pessoas aqui espiritualmente que o Senhor está falando. Pessoas aqui que estavam num marasmo espiritual.
Tem pessoas aqui grudadas em Moisés, a tal ponto que não conseguem mais caminhar. Você precisa fazer uma escolha hoje. Larga Moisés no deserto. Isso não quer dizer que você é ruim. Isso quer dizer que Deus tem algo melhor para você. Deus tem um projeto, teve um projeto na vida de Moisés, mas Deus tem um projeto paralelo na sua vida. Larga Moisés da sua vida espiritual. Vai romper e vai crescer. Deus não te chamou para ficar no deserto. Irmão, Deus quer nos levar a viver e desfrutar de Canaã. Então deixa de viver na lei, no merecimento. Creia nessas promessas que o Senhor tem para nós. Somente quando você entender a bondade e o amor de Deus por você, e o quanto nós não somos dignos de entrar em Canaã, nós éramos dignos de estar num lugar muito ruim, mas por conta da bondade dEle, Ele nos dá perspectiva de termos um futuro melhor. Ainda que a gente fique igual aquele valente de Davi, empunhando uma espada a tal ponto que a espada se apega à mão daquele homem, que a espada se torna uma só com os braços, com a mão dele. Tamanha era a batalha, tamanha era a luta. Ainda que aconteça isso em momentos para que nós cheguemos até Canaã, ainda assim, irmão, empunha a tua espada, luta, batalha, mas sempre com perspectiva, como Paulo fala em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E o alvo é aonde? O alvo é aonde? É para frente. Não tem como nós caminharmos rumo a Canaã olhando para trás. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Há um tempo novo de Deus para nós. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas aqui, irmãos, e eu queria orar em algumas circunstâncias, o louvor vai só tocar, mas eu quero orar por algumas pessoas. Quando eu orava na sala antes de vir pregar, Deus mostrava para mim algumas pessoas presas, que é duro, irmãos, o passado ele nos machuca, dependendo da experiência e o nível da experiência que nós temos, o passado ele nos machuca, e é difícil retomar e voltar, quando nós somos machucados pelo passado. E como eu falei, no decorrer da nossa vida, o Senhor, Ele vai colocar Moisés na nossa vida, Ele vai tirar. E eu vejo pessoas extremamente apegadas a passado aqui. E eu quero ser específico. Tem pessoas que perderam o seu Moisés, ou perderam pessoas, fisicamente falando mesmo. Eu estou falando de morte. Você perdeu um ente querido, você perdeu alguém da sua família, e você não rompeu mais. Você não consegue mais, até o seu nível de intimidade com o Senhor, e a sua confiança no Senhor, ela foi abalada. E eu queria orar por essas pessoas, mas presta atenção aqui, eu não estou falando de saudade. Quando nós perdemos um ente querido, nós sentimos saudade, é fato. Eu não estou falando de saudade, eu estou falando com você que está aí mesmo, e Deus está tocando no seu coração agora, porque você sabe que a sua vida parou depois que isso aconteceu.